dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 6 de 6 de 2023, dia da logística. Sabia disso? Pois é, cara, esqueci também completamente, nem fiz piada sobre isso. Também não ia inventar uma piada na hora, né? Mas se eu tivesse pensado cedo, talvez eu falasse. Mas, pra quem não sabe, hoje, dia 6 do 6, é o dia da logística. Não sei se mundial ou se é no Brasil, mas é fato, isso é real mesmo. Às vezes eu invento dia aqui, mas isso eu tô falando sério, é o dia da logística. E sabe por que é o dia da logística? Pode parecer uma coisa... Você pode estar achando que é alguma coisa nobre, tipo aniversário do, sei lá, alguém que é importante para logística, não sei lá, o dono da Rápido Cometa, não sei, foi o que veio na minha cabeça. Mas não é, sabe por quê? Caralho, tinha um cara muito rápido e tem um radar aqui de 100 por hora. Será que é só desse lado que tem? Não sei. Mas tinha um cara muito rápido na outra via ali. Mas enfim, eu vou contar aqui um pouco pra vocês. Começar falando por que dia 6 do 6 é o dia da logística. E dessa vez sem inventar. Então, ai caralho, eu derrubei água na minha camiseta. Pera aí. Ai, moei toda aqui. Mas enfim, vamos voltar aqui e falar real. Hoje, uma das poucas vezes que eu vou falar a verdade quando eu falo sobre um dia específico aqui. E realmente dia 6 do 6 ele é considerado o dia da logística porque foi o dia D na Segunda Guerra Mundial, que foi o dia que a França e a Inglaterra, a Inglaterra, foi o dia que a Inglaterra e os Estados Unidos, né, os aliados, invadiram a Normandia, se eu não me engano, e foi a maior operação logística de guerra da história, porque eles fingiram que ia para outro lugar e aí foram tudo de uma vez pela Normandia. E aí nisso os nazistas, os alemães, estavam em outro canto, porque eles acharam que ia ter lá o ataque. E aí eles viraram e levaram uma galera pra Normandia, atravessaram lá, acho que o Canal da Mancha, né? É o Canal da Mancha? Não sei, mas atravessaram aquele canal que tem entre... aquele mar, né? Que é o canal, é mar, né? Mas enfim, aquele pedacinho que é curto. Inclusive agora tem um trem. Sabia que tem um trem que liga Londres a... Tá porra! Caralho, quanto será que tá esse cara? Eu tô a 110, passou um cara muito rápido. Parece que eu tô parado aqui do meu lado. E deve estar uns... Será que é 200? Não sei. Parece que é mais. Mas eu não tenho muita... noção também, né? Mas enfim, tem um canal ali, né, que atravessa, porque a Inglaterra é meio que uma ilha. É uma ilha gigante, mas é uma ilha, né? E ela não tem ligação com a França via terra. Mas agora tem um trem que vai por baixo do mar, vocês acreditam? Tem um trem que liga a Inglaterra, a Londres a Paris e vai por baixo do mar. Mas naquela época não tinha, então eles foram de barco, né? E atravessaram, invadiram e recuperaram o controle da França. Expulsaram os nazistas e mataram eles e tiraram eles da França. E assim a França voltou a ser França. E aí por isso foi escolhido esse dia aí. Então você que trabalha com logística ganhou uma caneca ou uma squeeze em homenagem a milhares de pessoas que morreram na guerra graças à logística no ano de 1900, deve ter sido ali por 44, que foi quando ou 43, que foi quando o Hitler começou a perder a guerra. Então é isso realmente aconteceu, né? Eu prefiro quando eu invento. Você vê que a história que eu invento é melhor do que a história que realmente existiu. A minha história seria muito mais alto astral do que a realidade. Mas enfim, é isso. Vamos falar aqui hoje sobre o meu show número 289 e 290, que acabaram de acontecer aqui em Campinas. E aconteceu um bagulho muito louco. Eu vi o áudio e eu acho que eu fui melhor na primeira do que na segunda. Eu não estava 100% presente em nenhuma das duas,
Mas eu acho que eu fui melhor na primeira do que na segunda. E normalmente é o contrário, né? Normalmente é melhor a segunda. Mas eu acho que faltou... Eu tô gostando agora. Quando eu vou fazer a abertura, geralmente é com a cortina fechada, né? E eu gosto de ficar antes ali na cortina e dar uma concentrada boa, assim, sabe? Pra dar uma respirada. E eu não fiz nas duas sessões. Eu não fiz isso. E eu acho que fez uma faltinha. Mas enfim, né? Agora já foi também. Mas foi bem legal. Testei umas piadas novas. Tem uma... a piada, acho que eu já falei aqui, né? Mas se eu não falei, é a piada da Pequena Sereia. Que eu falo que a mãe... eu já falei aqui com certeza. Mas eu testei lá com a plateia de professores que são tudo comunista maconheiro, né? Os professores são todos comunista maconheiro. Os de história, então, nossa senhora. Não tô brincando, mas a maioria dos professores são contra o Bolsonaro. E a gente tá vivendo num período tão esquisito que se você zoar o Lula, automaticamente você é fã do Bolsonaro. Isso é muito ruim, né? Porque você pode falar mal de um sem gostar do outro. Você pode falar mal de todo mundo, entendeu? Mas eu acho que isso aí faz mal pra democracia. Você não poder falar de um político com medo não, mas eu não quero parecer que eu gosto do outro, entendeu? Isso é meio ruim. E aí eu fiz, e aí realmente metade... Na verdade até todo mundo deu risada, mas aí eu comentei e falei assim: essa piada é arriscada, hein? Posso perder metade da plateia. Aí metade da plateia ou talvez mais fez meio que, tipo, realmente. Que eu falei que a tia da Ariel, da Pequena Sereia, ela é uma sereia diferente, que ela é metade mulher, metade Lula. E aí o plano dela é roubar meio triplex. E aí quando eu falei isso, deu umas risadas, mas umas pessoas não gostaram muito não. Porque não pode falar que o Lula roubou um triplex. Quando na verdade, eu acho que roubou, né? Enfim, mas também é no Guarujá, né? Já falei isso aqui também. Mas não é nem sobre isso que era... Não, sobre o show era isso. Foi bem legal a abertura do Diogo Almeida. Fiz 2 sessões. Eu acho que a primeira vez que eu fiz no Iguatemi aqui em Campinas, com o Diogo Almeida, foi melhor que hoje. Eu tive essa impressão. Eu não consegui entregar 100% do que eu esperava. Eu tava gravando também eu fiz com o celular na mão e o microfone na mesma mão, sabe? Segurando o celular e o microfone na mesma mão. Eu senti que isso me deixou um pouco desconfortável, porque não é confortável ficar segurando. E aí eu meio que tava um pouco concentrado nisso, sabe? Mas por outro lado, o áudio ficou bem legal. Se o áudio da GoPro, que eu gravei a primeira sessão com a GoPro, se o áudio da GoPro pegou a reação da plateia, talvez dê pra usar alguma coisa que eu fiz. Mas não sei também. Amanhã eu vou pra Pouso Alegre e aí lá eu vou gravar com a câmera, então eu vou tentar fazer as piadas que eu quero lá. Porque essa da Pequena Sereia, principalmente, eu preciso postar logo, né? Que tá no hype da Pequena Sereia. E lá também não vai ter só professores na plateia, talvez entre melhor. Eu vou tentar fazer lá e gravar o áudio da mesa mesmo, né? Mas enfim, sobre show era isso. Foi um show bem legal. É sempre muito bom fazer teatro, né? Tá até falando com o Thiago, é muito gostoso fazer teatro. Se eu pudesse, eu não fazia mais bar, não. Por isso que eu entendo quando os caras ficam gigante, não quer mais fazer bar. Porque no teatro é outra pegada, né? É muito bom. Mas melhor ainda é o Comedy Club, né? O interiorano lá foi bem melhor. Acho bem da hora também a experiência. Enfim, sobre o show era isso. E eu queria falar sobre outro assunto, que é Danone. Será que eu falei sobre Danone? Eu acho que não. Mas eu tava falando num tempo desse aí. Talvez eu já tenha falado. Se eu já falei, você pode pular aí. Você já ouviu eu falando de Danone alguma vez. Mas o que eu tava falando de Danone é que... Será que eu falei, mano? Eu tô ficando ruim da memória, eu acho, hein? Quando eu era pequeno, eu achava que eu era de classe média, né? Na minha cabeça eu era classe média. E meus amigos também, todo mundo era de classe média. Só que a gente morava em Morato, numa rua de terra com fossa, porque nem esgoto tinha. Então a gente não era classe média, mas a gente achava que era.
E eu achava que era classe média. Eu tava lembrando esses dias que eu achava que eu era classe média. Por quê? Porque além de não passar fome, nunca passei fome, graças a Deus. E além disso, eu ainda tinha Danone. Então uma vez por mês tinha 6 Danone na minha casa. Nós éramos 3 irmãos. 3 irmãos, 6 Danone. E aí o fabricante Danone, ele sabe que vai ter 3 irmãos, que uma vez por mês ganha uma bandeja, tá ligado? E aí quando era 2 pra cada um, né? Nós éramos 3, 2 pra cada um exatamente. E aí o que a porra da Batavo faz? Coloca um só de coco. Aí, meu amigo, era uma treta, porque nem queria a porra do Danone de coco. Aí ficava briga, eu não quero. Aí que vinha o karma. Porque aí minha mãe falava que não gostava. Depois que eu descobri, na verdade ela nunca falou isso, mas eu percebi depois que minha mãe e meu pai, eles gostavam de Danone, mas eles não comiam pra não desinteirar, entendeu? Eles deixavam de comer pra nós comer. Se bem que minha mãe fazia isso, meu pai queria que se foda. Se chegasse lá, tipo, minha mãe fazia a compra na segunda-feira, por exemplo, nós já comia logo. Uma porque se você vacilasse, outro irmão comia o seu. E pior ainda, se chegasse no final de semana, meu pai comia. Meu pai não tava nem aí, entendeu? Minha mãe não, minha mãe era exemplo. Ela falava não tirava da boca dela pra dar pros filhos. Não literalmente, porque ia ser meio nojento. A gente ia parecer passarinho comendo comida mastigada pela mãe. Isso é bem esquisito. Mas ela deixava de tomar Danone. E aí quando nós ficava brigando pelo tipo que nem queria comer o de coco, ela ia lá e comia o de coco. E aí sim a treta tava instaurada, porque um dos filhos ficava sem. Entendeu? Então eu lembro disso aí. E o que é mais irônico, agora o meu salário eu posso comprar pelo menos 1000 bandejas de Danone. 1000 bandejas são 6.000 Danone. Entendeu? Se eu tirar meu salário e falar assim, eu quero comprar só Danone e não pagar nenhuma conta, eu consigo tranquilamente comprar 6.000 bandejas de Danone. Eu não sei quanto é o Danone também, talvez minha conta esteja até errada. Mas eu posso comer 6.000. Antes tinha 6 para 3 irmãos o mês inteiro. E agora que vem a ironia do destino, eu não gosto de Danone. Eu só comia pra deixar meus irmãos sem. E na real, né, não é que não gosto. Eu gosto também, mas eu não compro. Não gosto tanto que eu compro. Você entendeu? Isso é muito louco, né? A gente, quando era pequeno, rezava e falava: Deus do céu, quando eu crescer, eu quero ter Danone. Deus aparecia e falava: você quer ter saúde? Quer ter uma família linda, uma casa no campo? Você fala: não, senhor, eu quero só Danone. Eu quero comprar uma bandeja de Danone e jogar o de coco fora. Entendeu? Eu quero pegar o de coco e jogar na privada e dar descarga. É isso que eu quero. Essa é a minha definição de prosperidade. Aí você cresce e não faz isso. Eu não sei quando foi a última vez que eu comprei Danone. Inclusive eu sei, e foi Danette, que é mais caro que Danone. Danette, se eu consigo comprar 6.000 Danone, eu consigo comprar 300 Danette. E aí eu compro Danette, mesmo assim já não é tão bom quanto era. Muito louco isso, né? Então, eu queria falar isso sobre Danone, né? É isso que eu falei sobre Danone. E era engraçado também uma coisa que eu lembrei sobre esse tempo aí do Danone, que a minha mãe, nessa época aí, que a gente era... Meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe era costureira e tinha 3 filhos. Então, meu amigo, se tem uma coisa que nós não era classe média. Nós era classe pobre mesmo. Entendeu? Mas também não era classe... Eu não sei até que letra que vai, né? Que classe A é os ricos. Eu devia estar ali pelo G, H no máximo. Não sei também se chega até o Z. Entendeu? Se Z é... Eu não vou nem cogitar quem é o Z para não ser preconceituoso aqui. Mas eu nunca passei fome, né? E comia Danone. Mas o que eu queria falar é, nessa época, a minha mãe comprar... Até eu sair de casa, praticamente, meu pai era cobrador de ônibus, ele levava marmita. E aí ele... Você deve estar se perguntando aí, aonde um motorista de ônibus com o seu cobrador esquenta a marmita, sendo que eles trabalham num ônibus? Aposto que você nunca parou para pensar nisso. Mas eu vou contar aqui para vocês alguns métodos que eu conheço de profissões
que não tem refeitório e se vira para comer. A primeira é caminhoneiro. O meu amigo Thiago Ferreira é caminhoneiro, mas ele nunca me contou isso. Mas eu já trabalhei em transportadora e os caras faziam isso. O que eles fazem? Eles colocavam a marmita no motor. E aí quando ia comer tava quente. Olha que doideira. Os caras faziam isso, colocavam a marmita no lugar do caminhão, perto do motor, que esquentava. E aí quando ele ia comer, a comida tava quente. E com gostinho de óleo de câmbio. Dava todo um sabor de defumado, de diesel defumado. E aí eles comiam. Mas meu pai não colocava no motor. Embora o busão, tinha também umas partes ali no busão que dava pra esquentar. Inclusive acho que tem uns motoristas que colocam ali naquele bagulho gigante que tem do lado ali, que é o câmbio. Sabe? Tem um bagulho gigantão ali. Eu acho que tem uns que colocam ali, mas não tenho certeza nem se é o câmbio, nem se eles colocam ali. Mas meu pai, o que ele fazia? Ele tinha uma lata de sardinha. Olha que bagulho louco, cara. Ele tinha uma lata de sardinha com uns pregos na madeira. E aí ele colocava álcool e colocava fogo e esquentava tal qual um Neandertal com fogo mesmo. Só que era álcool que ele usava e um fósforo, não era gravetos ou pedra, né? Ele tinha um isqueiro ou um fósforo. Mas ele esquentava comida assim, cara. Que doideira, né? Porque ele ganhava vale-refeição, mas para cuidar de 3 filhos sendo um cobrador, você não pode se dar o luxo de comer no restaurante do Zezinho com seu vale-refeição. Então ele dava pra minha mãe o vale-refeição para ela fazer compra. E aí eu lembro que quando eu era pequeno, era um evento, essa época do Danone inclusive, era um evento ir no mercado, porque era uma vez por mês. Minha mãe uma vez por mês gastava todo o ticket. E por que ela fazia isso? Porque ela gostava de acumular comida? Não, porque o mercado que aceitava o ticket do meu pai era em Franco da Rocha. Eu era de Francisco Morato, e Franco da Rocha, para quem é de fora, é outra cidade, é uma cidade vizinha, mas tem que pagar busão para ir. Então, para minha mãe economizar no busão e também para não ficar indo lá pegando busão, era, sei lá, 40 minutos de ônibus? Talvez, não sei. Mas a gente ia de busão e era um evento. E aí eu lembro que nessa época, eu nem tava na escola ainda, meus irmãos estavam na escola, e aí ia eu e minha mãe pro mercado. E aí eu pedia, sabe aquelas arminhas de suco? Você lembra disso? Não tem mais, né? Tinha arminha jacaré, tinha suco que era um plástico. O suco vinha dentro de um plástico e a embalagem do suco era um bichinho, uma arma, um jacaré, um macaco, entendeu? Tinha tipo uns bichinhos que era de plástico, lá dentro tinha um suco. E aí eu sempre queria, minha mãe nunca comprava porque senão desinteirava. Muito louco, né? Lembrar dessas... É bom lembrar disso aí e aí dar valor. Porque agora eu não vou no mercado e compro muita coisa nunca. Inclusive, às vezes eu até abro a minha geladeira e falo, mano, acho que eu devia comprar algumas coisas de cera pra deixar aqui, viu? Porque minha geladeira é muito vazia. Nossa senhora, como é vazia. Porque a gente compra as coisas. Tipo assim, ó, eu já tentei comprar muita coisa. Tipo, eu vou no mercado fazer compra mesmo. Aí eu vou no mercado e compro uma penca de coisa. Aí levo pra casa e estraga metade das coisas. Aí agora não, nós tá com vontade de comer Nutella. Nós vai lá e compra uma Nutella. E aí, aquela pequena dá pra 2 sentadas. A gente senta pra assistir um filme, come metade da Nutella. Na outra vez, come outra metade. E acabou. Aí, tô com vontade de comer abacate. Eu vou lá e compro um abacate. Porque abacate, meu Deus do céu, pra estragar, muito fácil. Então a gente compra tudo picado. Tudo que eu tô com vontade de comer, a gente vai lá e compra uma quantidade. E aí vai... E por que a gente faz isso? Porque o mercado fica a 2 minutos da minha casa. E eu tenho carro. Então eu vou lá no mercado de carro. Quando eu tô com vontade de comer qualquer coisa, eu vou no mercado. E aí, às vezes eu nem compro. Porque, tipo assim, eu vejo uma receita no Instagram. Tô passando no Rios. Aí vem uma receita lá. Tipo, salmão ao molho madeira. Aí no mercado, 1 quilo de salmão é R$100. Aí no restaurante que tem perto de casa, um salmão custa 120. E já vem com creme de queijo, arroz birubiru e legumes, sei lá o que. Aí eu falo, mano, em vez de pagar 100 conto num salmão e fazer em casa, eu vou ali e pago 120 e aí nós já come. Então tem mais. Você vê como às vezes a gente nem percebe
como a gente é privilegiado, esse episódio é pra você dar valor ao que você tem hoje. Porque é muito bom, né? Se bem que se você não tem isso que eu tô falando, você deve ter alguma coisa. Que tem gente que não tem. Entendeu? Então, se você tá me ouvindo e você tá numa situação, você não consegue comer no restaurante, pensa que você tem ainda a comida no armário. Tem gente que nem isso tem. Que doideira, né? Não sei porque eu entrei nessa pira. Vamos mudar de assunto, que tá muito deprimente, né, essa conversa. Parece muito superação. Parece que eu vou vender um curso qualquer hora. Mas é isso, né? Eu vi uma frase hoje que falava assim, ó. Tiger Woods falou. Sabe Tiger Woods, jogador de golfe? Ele colocou assim, ó. Eu tive sorte, mas só quando comecei a treinar 12 horas por dia e transar com todas as empregadas. Ele falou isso não, ele parou. Que idiota. Ai, quem não sabe que o Tiger Woods era ninfomaníaco nem vai entender essa piada. Que nem foi uma piada, foi só uma ofensa gratuita. Hoje eu encontrei o Ítalo também, da Numi. Ele tava lá hoje no teatro também. E aí eu lembrei dessa coisa porque eu encontrei ele. Ele tava lá e aí eu troquei uma ideia com ele lá. E é muito louco que ele lembra dos bagulho de há 2 anos atrás que nós conversou. E eu não consigo fazer isso. Eu não consigo lembrar o que eu tava falando agora. Aí ele fala, não sei quem, como é que tá lá? Eu falo, caralho, ele lembra ainda, mano. Doideira, né? Mas é isso, né? Não sei porque eu falei também. É só porque eu falei, lembrei do Tiger Woods porque eu vi ele, porque foi ele que postou o bagulho do Tiger Woods. E aí, também isso é muito louco, né? Isso aí é falha na Matrix. Tipo, eu nunca vejo stories do Ítalo, por exemplo. Aí hoje apareceu lá, eu cliquei e aí eu vi o bagulho dele. E aí essa frase do Tiger Woods meio que me marcou assim. Falei, faz sentido, né? Uma frase boa. Muita gente fala, né, que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, alguma coisa assim. Então é isso que ele quer dizer, né? Que ele teve sorte, mas pra ter sorte ele teve que treinar 10 horas por dia. Mas ainda assim ele teve sorte. Porque mesmo que ele treinasse 10 horas por dia, se ele não tivesse a sorte de ter um campo de golfe, entendeu? Não ia adiantar nada. Imagina se ele mora na Rocinha, não tem um campo de golfe lá, ele fica com um rodo, treinando tacada de golfe com um rodo e nenhuma bolinha, porque não tem onde a bolinha voar. Podia ficar 24 horas por dia treinando, que ele não ia ser um bom jogador de golfe. Então ele teve sorte, mas a sua sorte não quer dizer nada. Você entendeu? Então é isso que quer dizer essa frase aí. Do Tiger Woods, não sei também que eu tô falando disso. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar do que? Deixa eu ver, eu entrei no G1 hoje, mas não teve nenhuma notícia que... tem uma que inclusive eu vi na sexta-feira essa notícia, não sei se vocês viram, e aí vale a pena abordar aqui. O que acontece? Um maluco, né, 18 anos, um americano... não, já falei aqui já dessa notícia, cara. Falei, no último episódio eu falei, sim. Tô falando que eu não lembro do que eu falo aqui, imagina. Será que eu falei mesmo? Acho que eu falei. O americano gordo que pulou e os tubarão comeu ele? Acho que eu falei, com certeza. É um negócio muito interessante pra não ter falado. Com certeza eu falei. Mas é isso, acho que eu vou encerrar por aqui então. Amanhã, meu amigo, eu vou até encerrar agora, porque amanhã eu vou ter o maior episódio da história desse podcast. Não vai. Eu ia falar que eu vou ter, mas não vou ter não. Por quê? Porque, vou explicar pra vocês. Amanhã eu vou fazer show em Minas Gerais com o Nil Agra. Eu vou levar o Nil Agra lá pra Minas, na cidade de Pouso Alegre. E vou fazer show também, né? Vou levar ele, vou fazer. Mas por que não vai ser o maior? Porque eu vou dirigir por 8 horas. Se contar desde a hora que eu sair da minha casa. Quer dizer, isso sem trânsito, tá? Então com trânsito vai bater umas 9, eu acho.
Se bem que também eu só pegar trânsito na ida, na volta não vai ter. Mas enfim, seria 8 horas dirigindo. Mas dessas 8 horas, boa parte delas eu vou estar com gente no carro, então não vou gravar. Mas, olha, você precisa parar de arrumar essas tretas aí, viu, Leônidas? Que ideia, mano. Numa quarta-feira, véspera, ainda bem que é véspera de feriado. Imagina, quando eu aceitei, vai vendo como eu sou idiota. Quando eu aceitei esse rolê, eu não sabia que era feriado na quinta. Eu aceitei achando que era um dia útil qualquer. Que eu ia numa quarta-feira sair da minha casa, ir pra São Paulo, depois ir pra Minas, depois voltar pra São Paulo, depois voltar pra Cajamar e no outro dia acordar 7 horas da manhã pra ir trabalhar. É muito idiotice, né? Então quando eu aceitei, eu não sabia, mas depois eu fiquei sabendo, há pouco tempo atrás, fiquei sabendo que era... na verdade é feriado, então é menos mal. Eu vou chegar em casa muito tarde, mas pelo menos na quinta eu talvez durma até mais tarde, né? Mas não vale a pena. Por isso que eu falo por isso que eu falo não, acho que eu nunca falei isso. Mas hoje eu tava lembrando de um cara que eu não vou citar o nome aqui, mas que eu acho que parou. Era um moleque que começou a fazer comédia e tal. Não vou falar mal de ninguém, não pelo menos nominalmente, mas tem gente que começa a fazer comédia porque tem o sonho de ser famoso. E aí vê o Thiago Ventura com 10 milhões de seguidores, 6 milhões, sei lá, e aí fala, porra, esse é o caminho mais rápido pro meu sonho de ser famoso, fazer stand-up. E aí esse cara desiste, entendeu? Inclusive, esse cara que eu tô citando, uma vez eu fiz um show com um cara muito famoso, e aí ele pegou e mandou mensagem assim, falou, como você conseguiu fazer show pra fulano? Aí eu falei, mano, eu mandei mensagem lá e tal, troquei ideia com o produtor, sei lá, alguma coisa assim, né? Falei, troquei ideia, acho que foi com o produtor. Falei, troquei ideia com o produtor, e aí ele deixou, né? E aí esse cara falou assim, mano, que da hora, hein, mano? É isso, mano, tem que fazer não sei o quê, porque é assim que fica famoso. Falei, acho que nem é assim que fica famoso, não, viu? Mas, ainda que fosse, se a sua motivação é ficar famoso, então esse podcast é pra quem tá querendo começar. Geralmente, né? A maioria das pessoas que me ouve é quem tá querendo, começando a fazer comédia ou quer fazer e tal, né? E eu já falei isso aqui e vou repetir então. Se a sua motivação é ficar famoso, já desiste. Porque, se bem que tem gente que quer muito ficar famoso, né? Mas desiste porque a pessoa não vai conseguir. Quer dizer, talvez consiga, mas via de regra é muito difícil. E aí, mano, que não faz sentido você aceitar dirigir 8 horas pra fazer 10 minutos. Entendeu? E aí, nesse caso, ainda tem um cachezinho. Não vai ser também, não vou lá também só pelos 10 minutos. Mas o cachê não compensa, com certeza não compensa dirigir 8 horas. Se eu pegasse o meu carro, enchesse ele de entrega do Mercado Livre e dirigisse por 8 horas, mas com toda a certeza do mundo eu ganhava muito mais dinheiro do que eu vou ganhar nesse show. Então, por que eu tô fazendo isso? Também não sei explicar. Mas é que a sorte acontece quando a oportunidade encontra a preparação. Então, o que eu tô fazendo é o quê? Me preparando, né? Pra dirigir 8 horas. Se um dia precisar dirigir 8 horas, eu tô pronto. Mas Mas é isso. Hoje eu tava assistindo o Alice no País das Maravilhas. Minha menina tava assistindo, eu assisti lá um pedaço na hora do almoço. E aí, quando ela vai lutar com o... como é o nome do bicho, cara? Do bicho do dragãozão lá. Preparem o... não sei. Mas enfim, ela vai lutar lá com o dragão. Ela fala que é impossível
matar o dragão? Aí o chapeleiro fala assim: é impossível só se você acreditar que é impossível. E também é bem profundo isso, né? É impossível se você acreditar que é impossível. Então, se você acreditar que é impossível, qualquer coisa que é possível acaba ficando impossível, se você acreditar que é realmente impossível. Mas isso também não quer dizer nada, porque você matar um leão só com seus braços, por exemplo, não adianta você não acreditar que é impossível, você simplesmente não vai conseguir, né? Agora também é só você também deixar um pouco menos, como eu posso dizer, um pouco menos detalhado, um pouco menos específico, essa é a palavra. Porque se você acreditar que é impossível matar um leão só com seus braços, realmente a chance de você morrer tentando fazer isso é maior. Agora, se você só falar assim, é possível matar um leão, e não deixar, não colocar condições, entendeu? De você não ter nenhuma arma, aí já fica possível. Você pode, por exemplo, ter uma arma e matar o leão com a arma, aí fica mais fácil. Até com os braços não é totalmente impossível. Dependendo do ângulo, se o leão estiver sozinho e você conseguir chegar bem pertinho dele, sem ele te ver, e ele estiver completamente dopado, você pode agarrar o pescoço dele e talvez apertar de um jeito que ele não consiga se defender, se ele estiver muito dopado. Então ele tem que estar praticamente moribundo, mas também não é impossível. E aí a Alice, ela pegou e falou assim: todo dia, antes do café, eu acredito em 6 coisas impossíveis. E aí eu falei: tá aí, Alice, eu vou começar a fazer isso. Então eu fui pro show hoje pensando em coisas impossíveis que eu quero que seja real, entendeu? Aí eu fui pensando, não vou dividir aqui porque é igual quando você sopra a vela do aniversário, você não pode contar pra ninguém. Então também não vou contar não, mas você aí, faça esse exercício. Antes do seu café, imagine 3, eu não vou nem abusar da sua criatividade, mas imagina aí 3 coisas impossíveis que você quer que aconteça. E o que isso vai ajudar na sua vida? Provavelmente nada, mas pelo menos você vai exercitar a sua criatividade, tá bom? Mas no filme a Alice deu certo, ela conseguiu matar Demogorgon é do Stranger Things, né? Enfim, ela conseguiu matar lá. E é isso, cara. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Eu vou ficando por aqui. Estou chegando aqui na minha residência. Mais uma missão cumprida aí. 2 showzinhos. E esse mês eu consegui encher a minha agenda. Então estou com a agenda completa, né? Não tenho show todo dia, mas todos os dias que eu queria fazer show eu consegui. Que na verdade não, né? Tem o final de semana do dia 20. Aliás, a semana do dia 20. Acho que eu tenho um show dia 20 no Vila. E o próximo é só dia 25. Então tem um intervalo aí de 5 dias. Mas fora isso, tem muito show bom esse mês aqui. Esse mês realmente a minha agenda tá bem legal. Então nos veremos bastante aqui. Amanhã tem show, aí depois sábado tem show, aí depois terça tem show, quarta tem show. Então tem bastante coisinha aí. Então a gente vai se ver bastante. Eu vou até encerrar por aqui pra gente ter mais assunto, né? Porque a gente fica falando um monte de coisa aqui. A gente fica falando, só eu fico falando, né? E acaba que a gente acaba ficando sem assunto, né? E aí fica esses episódios ruins que nem esse daqui. É isso, né? Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. E até a próxima. Se cuida, toma vacina, usa camisinha, nada de drogas e volte no próximo. É nóis. Pera aí que tá de ponta cabeça meu celular. Mano, hoje pensa num susto que eu tomei, hein? Eu fui ouvir os áudios do show de hoje, né? E aí eu fui tipo colocar do começo, sabe? Porque tava no meio do áudio e eu queria ouvir desde o começo, né? Aí no que eu fui arrastar o bagulho, o iPhone tem um negócio que você puxa o arquivo assim pro lado, ele apaga, mano. E aí eu apaguei o áudio.
Entendeu? Eu fiquei 8 minutos com a porra do celular na mão pra gravar. E aí eu apaguei o áudio que eu gravei. Aí a sorte que tem o bagulho arquivos apagados. Aí dá pra recuperar. Então ele tem meio que um seguro anti-burrice, né? Então é isso. Agora sim. Tchau. Até mais.